Uma palavra que nos garante. Una palabra que nos garante. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman y sirven a Dios. E se existe uma coisa no original, Y si existe una cosa en la original, tanto no hebraico quanto no grego, tanto en el hebraico como en el griego, é que todas es que todas é o absoluto. es lo absoluto. Todas são todas mesmo. Todas son todas mismas. Tenta procurar uma palavra que substitua tudo. Intente buscar una palabra que sustituya la palabra todo. Tudo é tudo. Todo es todo. Você não consegue encontrar outra palavra, Usted no consigue encontrar otra palabra, mas muitas vezes na nossa vida cristã, pero muchas veces en nuestra vida cristiana nós ficamos questionando acerca de algumas coisas que acontecem. nosotros nos quedamos cuestionando algunas cosas en nuestra vida que acontecen. Somos servos de Deus, Somos siervos de Dios, adoramos a Deus, cultuamos a Deus, les rendimos cultos a Dios e muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas y muchas veces acontecen situaciones en nuestras que a vidas gente diz: Senhor, por quê? que nosotros decimos, Señor, ¿por qué? Fazemos todas as coisas segundo a Tua palavra, Hacemos todas las cosas según tu e palabra muitas vezes vem lutas, y muchas veces vienen muitas luchas, vezes vem batalhas, muchas veces vienen batallas, muitas vezes vem ataques, muchas veces vienen ataques, muitas vezes vem afrontas muchas veces vienen afrontaciones dentro da própria casa. dentro de la propia casa. É o marido contra a esposa, Es el marido contra la é a esposa, esposa contra o marido, es la esposa contra el são marido, os pais contra os filhos, son los padres contra los hijos, são os filhos contra os pais, son los hijos contra los padres, são irmãos contra irmãos, son hermanos contra hermanas. e nós começamos a questionar: Nosotros comenzamos a cuestionar, meu Deus, mi Dios, será que todas as coisas cooperam? ¿será que todas las cosas cooperan? Como que isso pode cooperar para o nosso bem? ¿Cómo que eso puede cooperar para nuestro bien? Muitas vezes nós não sabemos a forma como Deus está respondendo. Muchas veces nosotros sabemos la manera como Dios está respondiendo. Nós fazemos uma oração para Deus Nosotros hacemos una oración para Dios e achamos que existem algumas orações y pensamos que existen algunas oraciones que Ele não dá ouvidos, que Él no da oído ou que Ele não responde. o que Él no responde. Sabe de uma coisa? Sepa una cosa, Existe uma oração existe una oración que nós fazemos, que nosotros hacemos, talvez você não faça verbalmente, tal vez tú no la hagas verbalmente, mas com certeza você já cantou essa oração. pero con seguridad ya usted cantó esa canción. Oh Senhor, Oh Dios, eu quero um coração yo quiero un corazón igual ao teu. igual al tuyo. Tem uma canção no Brasil Hay una canción en el Brasil que diz: dá-me um coração igual ao teu. que dice, dame un corazón igual al tuyo. Nós não sabemos o que estamos pedindo, Nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo. porque quando você pede um coração igual ao coração de Deus, Porque cuando nosotros pedimos un corazón igual al corazón de Dios, Deus começa a usar algumas ferramentas Dios comienza a usar algunas herramientas para nos lapidar, para lapidarnos o para poder trabalhar batallarnos, na nossa vida, para poder trabajar en nuestras vidas, para que possamos ter um coração para que podamos tener un corazón igual ao coração de Deus. igual al corazón de Dios. Para um pouquinho e começa a pensar: Pare un poquito y comienza a pensar, será que realmente você quer um coração igual ao coração de Deus? ¿será que realmente tú quieres un corazón igual al corazón de Dios? Ama a humanidade Ama a la humanidad de tal forma de tal manera que entrega o seu único filho, que entrega a su único hijo o que ele tinha de melhor, lo que él tenía de para mejor salvar essa humanidade, para salvar a esa humanidad. e essa humanidade Y esa humanidad vira o rosto. volvió el rostro. Essa humanidade Esa humanidad não quer buscá-lo, no quiere buscarlo, mas mesmo assim, pero mismo así ele continua amando. él continúa amando. Uma humanidade que peca, Una humanidad que uma peca, humanidade que se rebela, una humanidad que se revela, uma humanidade que afronta Deus, una humanidad que enfrenta a Dios e ele diz: eu te amo. y dice él, yo te amo. O que eu preciso fazer para dizer que eu te amo? ¿Qué yo necesito hacer para que tú sepas que yo te amo? Sabe que a resposta de Deus ¿Sabe que la respuesta de Dios para termos um coração para tener un corazón igual ao coração de Deus, igual al corazón de Dios, Deus vai usar uma ferramenta. Dios va a usar una herramienta? E a ferramenta que Deus usa Y la herramienta que Dios usa se chama ofensa. se llama la ofensa. Ai!
Porque quando somos ofendidos, Porque cuando somos ofendidos, é que vai vir o que está no profundo da alma. es que vendrá lo que está dentro de tu alma. Quando somos ofendidos, Cuando somos ofendidos, é que aí nós vamos mostrar es que ahí tú vas a mostrar se você ama ou não. si tú amas o no. Amar quem está te fazendo bem Amar a quien te está haciendo el bien é fácil. es fácil. Amar quem te ama Amar a quien te ama é fácil. es fácil. Mas amar aquele que pisou na tua unha encravada Pero amar a aquel que pisó tu uña que está así mala, cravada. así como saliendo, ese callo. Aí que você vai demonstrar o amor. Ahí que tú vas a demostrar el amor. A palavra de Deus nos diz La palabra de Dios nos dice que homem que un hombre foi considerado o homem fue considerado un hombre segundo o coração de Deus. según el corazón de Dios. Você já observou o que esse homem passou? ¿Usted ya observó lo que ese hombre pasó? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, Abra su Biblia conmigo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. capítulo 13. Observe o que o texto nos diz, Observe lo que el texto nos dice, dos versículos 20 a 22. versículo 20 al 22. Atos 13, 20 a 22. Hechos 13, 20 al 22. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Que texto tremendo! Qué texto tremendo. Depois de 450 anos dos juízes, Después de 450 años de los jueces, até Samuel, hasta Samuel, a nação pediu rei, la nación pidió un e rey Deus deu rei y Dios dio un rey chamado Saul, llamado Saúl, homem un hombre que foi pedido pelo povo. que fue pedido por el pueblo. Passado 40 anos, Pasaron 40 años, esse homem se rebelou. esse hombre se rebeló, Esse homem fez o que era mal aos olhos do Senhor. ese hombre hizo lo que era mal delante de los ojos del Señor, desobedeceu a Deus. ese hombre desobedeció a Mas Dios, passado 40 anos, pero pasados 40 años, Deus disse: Dios dijo: achei a Davi. encontré en David. Olha que coisa tremenda. Mire qué cosa tremenda. É maravilhoso quando nós encontramos a Deus. Es maravilloso cuando nosotros encontramos a Dios, Mas ter texto na Bíblia pero tener un versículo, un texto en la Biblia, que Deus nos encontrou, que Dios nos encontró, que Deus encontrou uma pessoa, que Dios encontró una persona, Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Deus que está presente em todos os lugares el do que está mundo, presente en todos los lugares del mundo, faz uma declaração: hizo una declaración: achei a Davi. encontré en David. Será que Deus pode encontrar você? ¿Será que Dios puede encontrarte a ti? Olha a característica que Deus fala desse homem. Mira la característica que Dios habla respecto de ese hombre. Homem segundo meu coração. Un hombre según mi corazón. Homem que fará a minha vontade. Un hombre que hará mi voluntad. Sabe que existe alguns sinais na Bíblia ¿Sabe que existen algunos señales en la vida, que mostram a evidência que muestran la evidencia dos últimos dias? de los últimos días? E a palavra de Deus nos diz Y la palabra de Dios nos dice que nos últimos dias na terra, que en los últimos días en la tierra, o Senhor vai reerguer el Señor va a reerguer o tabernáculo de Davi que estava caído. el tabernáculo de David que estaba arruinado A o palavra caído. de Deus nos diz La palabra de Dios nos dice que o Senhor vai reedificar que el Señor va a reedificar templo de Davi. un templo de David. Vira sua página para Atos 15, Vean la página de Hechos capítulo 15, dos versículos 15 a 17. versículo 15 al 17. E preste atenção no que o texto diz. Y presta atención a lo que el texto nos dice. Hechos capítulo 15, 15 al 17. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
O texto nos diz El texto nos dice que o Senhor tornará a reedificar que el Señor volverá a reedificar o tabernáculo de Davi que estava caído, el tabernáculo de David que estaba para caído, que o resto dos homens para que el resto de los hombres busque o nome do Senhor. busquen el nombre del Señor. Então, na verdade, quando ligamos Atos 13 com Atos 15, Entonces la verdad, cuando conectamos Hechos 13 con Hechos 15, nós começamos a observar que Deus está procurando um coração na terra, nosotros comenzamos a observar que Dios está buscando un corazón en la tierra, um coração que seja segundo o seu coração, un corazón que sea según su corazón o conforme a su que esteja corazón, disposto a perdoar, un corazón que esté dispuesto a perdonar, um coração que esteja disposto a amar ao próximo, un corazón que esté dispuesto a amar al prójimo, um coração que esteja pronto para se arrepender. un corazón que esté listo para arrepentirse. Muitas pessoas na Bíblia Muchas personas en la Biblia pecaram e Deus foi falar com eles, pecaron y Dios fue a hablar con e ellos. eles procuraram um culpado. Ellos buscaron un culpable. Mas quando Deus foi falar com Davi, Pero cuando Dios fue a hablar con David, Davi assumiu a culpa. David asumió la culpa. Davi disse: Senhor, eu pequei. David dijo: Señor, yo pequé. Não retires de mim o teu espírito. No retire de mí tu Santo Me Espíritu. perdoa, Senhor. Me perdona, Señor. Essa é uma das características Esa es una de las que características faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. que hace de David un hombre según el corazón de Dios. Mas se nós fôssemos fazer uma linha histórica de Davi, Pero si fuéramos a hacer una línea histórica de la vida de David, nós vamos começar a entender: nosotros vamos a comenzar a entender todas as coisas cooperam para o bem. todas las cosas cooperan para el bien. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas las cosas cooperan para el bien. Até aquilo que você não entende. Hasta aquello que tú no entiendes. Eu tenho aprendido nesses últimos dias Yo he aprendido en estos últimos días que a família que nós nascemos que en la familia en que nosotros nacimos é a família que nos treina es la familia que nos entrena para o ministério que Deus nos tem. para el ministerio que Dios tiene. Aquilo que nós passamos Aquello que tú pasaste o pasamos coopera coopera o colabora para aquilo que Deus quer na tua vida. para aquello que Dios quiere en tu vida. Você já reparou a família de Davi? Usted ya pensó en la familia de David. Ele era rejeitado. Él era rechazado. Ele vivia lá nas Campinas. Él vivía allá en las campinas. Era uma vergonha dentro da casa. Era una vergüenza dentro de la casa. Alguns até dizem Algunos hasta dicen que Davi era filho de um outro relacionamento de Jessé. que David era hijo de otro relacionamiento de Isaí. E por isso que os irmãos rejeitavam. Y por eso los hermanos lo Os irmãos não rechazaban. aceitavam muito a Davi. Los hermanos no aceptaban mucho a David. Então, Davi teve que vencer Entonces David tuvo que vencer a rejeição dentro de casa. el ser rechazado dentro de casa. Davi teve que vencer David tuvo que vencer a humilhação, la a humillación, vergonha la vergüenza dentro de casa. dentro de casa. Uma vez, Una vez, um profeta estava para visitar a sua casa. un profeta estaba visitando su Era casa. um profeta reconhecidíssimo. Era un profeta muy reconocido. Receber um profeta em casa Recibir un profeta en era casa algo de grande temor. era motivo de gran temor. Tanto é que quando Samuel está indo para a casa de Jessé, Tanto es que cuando Samuel está yendo para casa de Isaí, as pessoas perguntam: é de paz a sua las vinda? personas preguntaron: ¿es de paz tu venida? Porque um profeta visitar uma casa Porque el profeta visitar una casa era algo assustador, era algo que asustaba, poderia trazer juízo. podría traer juicio. E ele disse: sim, sim, é de paz. Y él dijo: sí, sí, es de paz. E quando ele chega na casa de Y Jessé, cuando él llegó en la casa de Isaí, Deus tinha dito a ele: Dios le había dicho a él, da linhagem de Jessé, del linaje de Isaí, eu escolhi um coração yo escogí un corazón para ser o próximo rei. para ser el próximo rey. Jessé, Isaí, convoca todos os teus filhos, llama a todos tus hijos, porque Deus tem algo porque Dios tiene algo para falar com um dos seus filhos. para hablar con uno de tus hijos. Quando ele vê o primeiro, Cuando él vio el primero, diz: é esse. él dijo: es E este. Deus disse: não se Y engane. Dios dijo: no te engañes. Tu vês a aparência, Tú ves la mas apariencia, eu vejo o coração. pero yo veo el corazón. Esse está reprovado. Ese está rechazado. Não é esse. No es ese. Vai o segundo. Va el segundo. Não é esse. No es ese. Vai o terceiro. Va el tercero. Não é esse. No es ese. Vai o quarto, quinto, sexto, Va el cuarto, sétimo. cinco, sexto y séptimo. Não é esse. No son esos. Jessé, Isaí, você não tem mais nenhum tú filho. no tienes más un hijo. E Jessé tem que confessar. Isaí tuvo que confesar: Oh, sim, oh, sí, eu tenho um. yo tengo uno. Mas ele está lá nas Campinas. Pero él está allá en las Ele campinas. está cuidando das ovelhas. Está cuidando de las ovejas. Era vergonhoso Era de mucha vergüenza ter o filho caçula cuidando das ovelhas. tener un hijo menor cuidando de las ovejas. Mas Samuel diz: Pero Samuel dijo: vai buscá-lo, va a buscarlo, porque enquanto ele não entrar, porque en cuanto él no llegue, não sentaremos à mesa. no nos sentaremos en la mesa.
Na hora que entra Davi, En el momento en que entró David, o Espírito de Deus el Espíritu de Dios diz a Samuel: dijo a Samuel: é esse Esse. é esse que eu tenho escolhido, Este que eu escolhido. é esse que eu tenho separado. este que yo he separado. Você pode ter sido rejeitado por todos os seus, Tal vez tú fuiste rechazado por todos los tuyos, mas você não pode ser rejeitado por Deus. pero tú no puedes ser rechazado por Dios. Você pode ter sido rejeitado pela tua Tú tal família, vez fuiste rechazado por tu mas familia, Deus te escolheu para uma grande obra. pero Dios te escogió para una gran obra. Vença a rejeição, Venza a ser rechazado, supera a rejeição, supera ese porque rechazo, tudo coopera para o bem. porque todo coopera para el bien. Davi tinha que aprender a vencer a rejeição David tiene que aprender a vencer, ser rechazado dentro de casa, dentro de casa, para que ele pudesse vencer a rejeição da nação. para que él pudiera aprender a vencer, ser rechazado por la nación. A nação estava vivendo um momento difícil, La nación estaba viviendo un momento bien difícil, e quando ele foi rejeitado pelos irmãos, y cuando él fue rechazado por sus hermanos, isso estava lapidando eso estaba así trabajando o caráter dele. el carácter de él. Certo dia, Si algún día os irmãos foram convocados para a guerra, fueron convocados, sus hermanos fueron llamados para la guerra, e o pai Jessé, y el padre Isaí, ele chama o filho e fala: vá levar esses él lanches. llamó al hijo y dijo: va a llevar ese desayuno para tus hermanos. E quando ele chega para entregar aos irmãos, Y cuando él llegó para entregar eso a sus hermanos, ele vê que havia um clima pesado, él vio que había un clima bien pesado, e o irmão mais velho, y el hermano más viejo, Eliabe, Eliab, já vai afrontá-lo. fue directamente para enfrentarlo. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do seu pai? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas de tu padre? O que você está fazendo aqui? ¿Qué tú estás haciendo aquí? Vai lá para tua casa, Vete ya para tu casa, vai cuidar das ovelhas. vete a cuidar de las ovejas. O texto nos diz El texto nos dice que Davi que David desviou do irmão mais velho. se desvió del hermano más viejo. Existem discussões Existen discusiones que não vale a pena levar à frente. que no vale la pena ir enfrente. Com família, Con familia não vale a pena bater boca. no vale la pena discutir. Com família, Con familia você tem que desviar. tú tienes que Você desviar. tem que ser sábio. Tú tienes que ser sabio. E Davi sabe, Y David sabe, descobre naquele momento y él descubrió en aquel momento que havia um Golias que estava afrontando a que había nação un de Goliat que Israel. estaba afrontando la nación de Israel. E ele vai ao encontro do rei Saul. Y él va al encuentro del rey Saúl. E ele começa a dizer ao rei Saul Y él comenzó a decirle al rey Saúl tudo que ele já tinha vencido. todo lo que él ya había vencido. Quando veio uma ovelha, Cuando viene una oveja, e quando veio um leão cuando viene un león e pegou uma ovelha do meu y pai, toma una oveja de mi padre, eu agarrei a barba da yo agarré la barba del león eu tirei a ovelha, y yo retiré la oveja, eu matei o leão. yo maté el Quando león. veio um urso, Cuando viene un oso, pegou uma ovelhinha do meu pai, tomó una oveja de mi padre, tirei a ovelha, yo retiré la eu oveja matei o urso. y yo maté el oso. Quem esse gigante pensa ¿Quién ese gigante piensa que ele é que él es para afrontar o exército do Deus para vivo? afrontar el ejército del Dios vivo? Eu vou lá, Yo voy allá, eu vou matá-lo. yo lo voy a matar. Não adiantaria ¿No te sirve, Davi contar isso David, contar eso pro irmão mais velho? para el hermano más viejo? O irmão mais velho ia dizer para ele: El hermano más viejo le iba a decir a él: você matou um leão? ah, que tú mataste un león. Mentira! Eso es mentira. Conta outra! Cuenta otra. Você matou um urso? Que tú mataste un oso. Não vale a pena! No vale la pena. Mas quando ele foi para a autoridade, Pero cuando él fue delante de la autoridad, quando ele foi diante do rei, cuando él fue delante del rey, ele convence o rei él convenció al rey com testemunhos, con testimonio, com depoimentos. con depoimientos. Existem situações que você vence no anonimato, Existen situaciones que tú vences en el anonimato, que são para ser usadas na hora certa, que son para ser usados en el momento correcto, com a pessoa certa. con las personas correctas. Tem coisa que aconteceu na tua vida, Hay cosas que aconteció en tu vida, tem luta que você enfrentou em oração, hay lucha que tú enfrentaste en oración, que não adianta você contar para os da casa. que no sirve tú contarle eso a las personas de la casa. Vai chegar um momento Llegará el momento que Deus vai usar essa luta que Dios va a usar esa para lucha poder te exaltar. para poder exaltarte. Havia uma necessidade Había una necesidad de um Golias de un Goliat
E quando você quer um coração igual ao coração de Deus, Y cuando tú quieres un corazón igual al corazón de você Dios, vai ter que saber como lidar. tú tendrás que saber cómo tratar Os irmãos mais velhos los hermanos más viejos. podem ser irmãos de sangue, Pueden ser hermanos de sangre ou podem ser até irmãos da igreja. o pueden ser hermanos hasta de la iglesia. Nós temos que ter sabedoria Tenemos que tener sabiduría para tratar os irmãos mais velhos. para tratar los hermanos más viejos. E temos que ter Y sabedoria tenemos que tener para sabiduría desviar dos irmãos mais para velhos. desviar de los hermanos más viejos. Mas existe um momento Pero existe un momento que existe um que gigante. existe un gigante. Esse gigante, Ese gigante, você vai ter um auditório. usted tendrá un auditorio. Esse gigante, Ese gigante, você vai ter espectadores usted tendrá espectadores que vão estar vendo a tua que atitude. estarán viendo tu actitud. E Davi vai. Y David va Ele diz: Tu vens a y mim él dijo: tú vienes a mí com espadas e lanças, con espada y jabalina, mas eu vou contra ti pero yo voy contra ti em o nome do en Senhor el dos nombre del exércitos. Señor de los ejércitos. Davi não tinha uma bela armadura, David no tenía una bella armadura, não tinha uma boa espada, no tenía una buena espada, não tinha um escudeiro. no tenía un escudo Escudeiro? o escudero, un escudero. Ele não tinha Retaguardia. essas ferramentas, Él no tenía esas herramientas, mas ele tinha Deus. pero él tenía a Dios. Se você tem Deus, Si tú tienes a Dios, é suficiente. es suficiente. Se você tem Deus, Si tú tienes a Dios, a batalha está vencida. la batalla está vencida. Não importa o tamanho do teu Golias, No me importa el tamaño de tu Goliat, maior é Deus. mayor es Dios. Deus nunca vai permitir Dios nunca permitirá vir uma batalha maior permitir venir una batalla mayor do que a que você possa que suportar. aquella que tú puedas soportar. Se levantou um gigante na tua Si se vida, levantó un gigante en tu é vida, porque Deus sabe es porque Dios o sabe teu potencial. tu potencial. Deus sabe Dios sabe que você pode derrubar esse que gigante. tú puedes derrumbar ese gigante. Muitas vezes você não sabe, Muchas veces tú no sabes, mas Deus confia em você. pero Dios confía en Deus ti. acredita em você. Dios cree en ti. E se Deus permitiu Y si Dios permitió esse Golias se que levantar, ese Goliat se é levantara, porque Deus viu no teu es interior porque Dios vio en tu interior potencial el potencial para derrubar Golias. para derrubar Goliat. Golias é vencido, Goliat es vencido, Davi assume a batalha David asumió la e as batalla mulheres começam a cantar. y las mujeres comenzaron a cantar. Saul matou seus milhares, Saúl mató sus millares, mas Davi matou seus 10 milhares. pero David mató sus 10 millares. Isso trouxe ciúmes Eso trajo así celo na vida de Saul. en la vida de Saúl. Só que você sabe que Saul era necessário. Solo que usted sabe que Saúl era necesario. Saul era necessário Saúl era para necesario ofender Davi, para ofender a David, para que Davi tivesse um coração quebrantado. para que David tuviera un corazón quebrantado. Davi era submisso a Deus. David era un hombre que se sujetaba a Dios. Davi não levava satisfação para casa. David no llevaba satisfacción para su Ele casa. queria resolver os problemas ali. Él quería resolver los problemas ahí. Mas Saul é autoridade. Pero Saúl es la autoridad. E Davi tinha temor de Deus. Y David tenía temor de Dios. Davi teve oportunidades David tuvo para oportunidades matar Saul, para matar a Saúl. mas ele disse: Quem sou eu Pero él dijo: ¿quién soy yo para me levantar contra um ungido para do Senhor? levantarme contra un ungido del Señor? Jamais vou me levantar contra um ungido do Jamás me voy a levantar contra un ungido del Señor. Senhor. E ali, Y allí Davi aprendeu a fugir. David aprendió a huir. Nem toda batalha No toda você batalla precisa enfrentar. usted necesita enfrentar. Existem batalhas Existen que nós batallas temos que fugir. que nosotros tenemos que huir. Existem batalhas Existen que batallas nós temos que entender o propósito da luta. nosotros tenemos que entender el propósito de la lucha. Havia uma necessidade. Había una necesidad. Pai, Él quiso tomar el lugar del Padre. foi uma luta terrível. Fue una lucha terrible. E mais uma vez, Y más una vez, Davi tem que fugir. David tiene que huir. E quantas vezes ¿Y cuántas veces nós, como cristãos, nosotros como cristianos ministramos a palavra de Deus, ministramos la palabra de Dios, geramos um filho espiritual, generamos así hijos espirituales, filhos que muitas vezes vão ser sucessores do nosso ministério, hijos que muchas veces serán mejores que nosotros en el ministerio o sucesores, que vão para nossa casa, que van para nuestra casa, comem a nossa mesa, comen en nuestra mesa, dividimos o que tem no nosso prato, dividimos lo que hay en nuestro plato, entregamos a nossa cama, le entregamos nuestra cama e eles se levantam contra y nós, ellos se levantan contra como nosotros um Absalão. como un Absalón. E muitas vezes nós dizemos: Y muchas veces nosotros decimos: meu Deus, por quê? mi Dios, ¿por qué? Quando somos traídos, Cuando somos traicionados, quando somos machucados, cuando somos heridos, nós começamos a dizer: nosotros comenzamos a decir: não pode ser no puede ser que isso contribua para o bem. que eso venga a contribuir para el bien.
Deus está usando todas as coisas. Dios está usando todas las cosas. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas las cosas cooperan para el bien. Não vale a pena você alimentar ódio, No vale la pena tú alimentar el odio, mágoa, la rabia, falta de perdão. la falta de perdón. Não vale a pena você ter esse ressentimento no teu coração, No vale la pena tú tener esse resentimiento en tu corazón. porque para ter um coração segundo o coração de Porque Deus, para tener un corazón conforme al corazón de Dios, tem que perdoar os Saúl, hay que perdonar los Saúl, tem que perdoar as Micaus, hay que perdonar las Mical, tem que perdoar os Absalões, hay que perdonar los Absalón. tem que entender Hay que entender o que Deus está fazendo, lo que Dios está haciendo. porque Deus está permitindo, ¿Por qué Dios está permitiendo? o que esses personagens na nossa vida Porque esos personajes en nuestras vidas estão tratando em nós. están tratando en nosotros. Será que é para nos humilharmos? ¿Será que para humillarnos? Será que é para aprendermos a perdoar? ¿Será que para nosotros aprender a perdonar? Será que é para aprendermos a reconciliar? ¿Será que para aprender a reconciliar? Quando eu olho para a trajetória de Davi, Cuando yo miro para la trayectoria de David, eu encontro um homem yo encuentro un hombre chamado Simei. llamado Simei. Simei, por um tempo, Simei por un tiempo foi aquele homem que cuidava dos exércitos de Davi. fue aquel hombre que cuidaba por un tiempo del ejército de David. Parecia uma pessoa de confiança, Parecía una persona de parecia confianza. uma pessoa próxima. Parecía una persona próxima. Mas Simei Pero Simei era a pessoa que dava conselhos errados. era una persona que daba consejos equivocados. Foi Simei que disse para Davi: Fue Simei que dijo para David: mata Saul. mata a Saúl. Foi Deus que está te dando ele na tua mão. Fue Dios quien te dio él en tus manos. Mata ele. Mata a él. Se Davi Si David não tivesse sensível no estuviera sensible à voz de Deus, a la voz de Dios, ele teria obedecido a Simei. él habría oído a Simei. Há muitas pessoas Hay muchas personas que se aproximam de nós que se aproximan de nosotros e até parece y hasta que parecen estão dando conselhos segundo a voz de que Deus. están dando consejos según la voz de Dios. Simei diz para Davi: Simei dijo para David: foi Deus que está te dando ele. es Dios que te está dando él. Não, No, Deus não quebra princípios. Dios no quiebra principios. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dios es el mismo ayer, hoy y eternamente. Davi cresce, David creció, Davi teve um ministério tremendo, David tuvo un ministerio tremendo, um reinado sem igual, un reinado sin igual. coloca Israel sobre o reconhecimento mundial, Puso a Israel sobre el reconocimiento mundial. queria reconstruir o templo, Quería reconstruir el templo, mas Deus não permitiu, pero Dios no lo permitió, porque as mãos estavam sujas de porque las sangue. manos estaban sucias de sangre. Mas ele não se magoou com isso, Pero él no se hirió con eso, muito pelo contrário, mucho por lo contrario. ele preparou todas as coisas Él preparó todas las para cosas que o seu filho Salomão para que su construísse. hijo Salomón lo construya. Mas ele já tinha passado de 50 anos, Pero él ya había pasado de los 50 años, com um ministério reconhecidíssimo na terra, un ministerio muy reconocido en la tierra, mas ele não estava isento pero él no estaba exento de uma Batseba. de una Batseba. Não importa quanto tempo de ministério você tenha, No importa cuánto tiempo de ministerio tú tengas, aquele que está em pé, aquel que está en pie, cuide que não caia. cuide que no caiga. O diabo muitas vezes El diablo muchas veces prepara Batsebas. prepara Batseba. Teu ministério é tremendo, Tu ministerio es tremendo, tem inúmeros frutos, tiene muchos frutos, mas se você não vigiar, pero si tú no vigilas, você cai nos braços de uma Batseba. tú caes en los brazos de una Batseba. A Batseba serviu La Batseba sirvió para mostrar quão sensível para mostrar cuán sensible era o coração de Davi. era el corazón de David. Ele tinha todas as mulheres que ele quisesse, Él tenía todas las mujeres que él quería, menos as casadas. menos las casadas. Naquela época, En aquella época, naquela cultura, en aquella cultura, o rei poderia ter um harém, el rey podría tener así un harén de mujeres, mas ele não podia pero él no podía quebrar esse princípio quebrar ese do principio mandamento de Deus. del mandamiento de Não Dios. cobiçarás a mulher do próximo, No codiciarás la mujer de tu prójimo, não adulterarás, no adulterarás, não matarás. no matarás. Davi programou a morte de Urias, David programó la muerte de Urias e Davi caiu nos braços de y Batseba David cayó en los brazos de Batseba. com tantas vitórias. Saber, Com tantas vitórias, con tantas victorias, Davi foi fraco no pecado. David fue así flaco en el pecado, Y él frágil. cae nesse Y él momento. cayó en ese momento. E ele traz maldição para sua casa e Y sua él trajo família. maldición para su casa y su familia.
Mas mesmo sendo perseguido por um Saul, Pero mismo siendo perseguido por un Saúl, mesmo sendo desprezado por uma Mical, mismo siendo despreciado por un Mical, mesmo sendo afrontado por um filho Absalão, mismo siendo así enfrentado por un hijo Absalón, mesmo sendo aconselhado de maneira errada por Simei, mismo siendo aconsejado de una manera equivocada por Simei, mesmo caindo nos braços de uma Batseba, mismo cayendo en los brazos de ainda Sabé, assim, aún así Davi foi sensível David fue sensible à voz de um profeta Natã. a la voz del profeta Natán. Quem é o teu profeta Natã? ¿Quién es tu profeta Natán? Quem é a pessoa que você dá ouvidos? ¿Quién es la persona que tú le das oído? Quem é a pessoa que tem autoridade ¿Quién es la persona que tiene autoridad para te corrigir, para corregirte, para te confrontar? para confrontarte? Não importa quantos Saúls você tenha, No importa cuánto Saúl tú tengas, você não pode perder a sensibilidade do tú Espírito. no puedes perder la sensibilidad del Espíritu. O diabo não respeita patentes. El diablo no respeta títulos. O diabo não respeita se é intercessor, se é obreiro, se é diácono, El diablo no respeta si eres intercesor, si eres obrero, si eres diácono, se é pastor, se é presbítero, si eres se é pastor, bispo. presbítero o obispo. Satanás apresenta Batsebas. Satanás presenta Betsabé. E se não estivermos vigilantes, Y si no estuviéramos vigilando, caímos. caemos. Mas em todo esse tempo, Pero en todo ese tiempo, quando o profeta Natã vem na casa de Davi, cuando el profeta Natán vino a la casa de David, ele começa contando uma historinha. él comenzó hablando sobre una historia. E Davi se indignou. Y David se indignó. Esse homem deve morrer! Ese hombre debe morir. E Natã levanta, Y Natán se levantó coloca o dedo na cara do y rei puso el dedo en la cara del rey e disse: esse homem és tu. y le dijo: ese hombre eres tú. E ele cai quebrantado. Y él cayó quebrantado. E ele diz: Senhor, Y él dijo: Señor, eu pequei. yo pequé. Me perdoa. Me perdona. Não retires de mim No retires de mí o teu espírito. tu Santo Espíritu. Deus está à procura Dios está procurando homens como Davi. hombres como David. Deus está procurando Dios está procurando verdadeiros adoradores verdaderos que o adoradores adorem em que espírito lo e em adoren en verdade. espíritu y en verdad. Assim como Jesus disse à samaritana, Así como Jesús le dijo a la samaritana. agora o livro de Atos, Lucas registra Ahora en el libro de Hechos, Lucas registra que Deus disse: que Dios dijo: achei a Davi, encontré a David, homem segundo o meu coração. un hombre conforme a mi corazón. Para sermos homem segundo o coração, Para ser un hombre conforme al corazón, Deus vai usar pessoas. Dios va a usar personas. Deus vai usar situações Dios va a usar situaciones para nos ofender, para ofendernos, para ver para ver verdadeiramente o que há dentro do verdaderamente coração. lo que hay dentro del corazón. Porque quando somos ofendidos, Porque cuando somos ofendidos, é como aquilo que estivesse no interior es como aquello que está en el interior viesse com força. viniera con fuerza. E onde está o teu amor? ¿Y dónde está tu amor? Onde está o amor de Deus no teu coração? ¿Dónde está el amor de Dios en tu corazón? Quando somos ofendidos, Cuando somos ofendidos, muitas vezes esquecemos que somos cristãos, muchas veces olvidamos que somos cristianos, mas não podemos. pero no podemos. É exatamente quando somos ofendidos Exactamente cuando somos ofendidos que temos que mostrar o amor de Deus. que tenemos que mostrar el amor de Dios. Sabe de uma coisa? Sepa una cosa, Quando você é reprovado cuando tú eres reprobado com um Saul, con un Saúl, Deus levanta outro Saul. Dios levanta otro Saúl. E quando você é reprovado Y com cuando aquele tú eres Saul, reprobado con ese Saúl, Deus levanta outro Saul, Dios levanta otro Otro Saúl, Saúl, y otro Saúl, outro Saul, y otro Saúl, até você aprender a lição. hasta tú aprender la lección. Quando você é reprovado com Absalão, Cuando tú eres reprobado con Absalón, Deus levanta outro Absalão, Dios levanta otro Absalón, Absalão, otro Absalón, outro Absalão, otro Absalón, até você ser aprovado. hasta tú serás aprobado. Eu não sei quantos Saul já se levantaram na tua vida. Yo no sé cuántos Saúl ya se levantaron en tu vida. Eu não sei quantas Micaus já se levantaram Yo na no tua sé vida. cuántas Mical ya se levantaron en tu vida. Pessoas da tua intimidade Personas de tu intimidad que não reconhecem as tuas vitórias, que no reconocen tus que victorias, não reconhecem as tuas conquistas. que no reconocen tus conquistas. Eu não sei quantos Absalões, Yo no sé cuántos Absalones, quantos filhos espirituais cuántos hijos espirituales se viraram contra você así se volvieron contra ti e te perseguem. y te persiguen. Eu não sei quantos Simeis, Yo no sé cuántos Simeón, eu não sei quantas no Batsebas, sé cuántas Betsabé,
Não sei se você tem dado ouvido a um profeta Natan, Yo no sé si tú has dado oído al profeta Natán, mas Deus me traz nesse lugar nessa noite pero Dios me trajo a este lugar en esta noche para te dizer: para decirte, estou procurando estoy procurando homens e mulheres hombres y mujeres segundo o meu coração. conforme a mi corazón. Estou procurando Estoy procurando homens e mulheres hombres y que mujeres estejam dispostos a perdoar, que estén dispuestos a perdonar, que estejam dispostos a dizer: que estén dispuestos a decir, eis-me aqui, Senhor. heme aquí, Señor. Cumpre em mim o teu querer. Cumple en mí tu querer. Faz de mim a tua vontade. Haz de mí tu voluntad. Que o Senhor, Que el Señor nessa noite, en esta noche possa dizer: pueda decir, achei, encontré quem eu estava procurando. a quien yo estaba buscando. Achei Encontré uma pessoa segundo o meu coração. una persona conforme a mi corazón. Se você quer ser essa pessoa, Si tú quieres ser esa vai se persona, colocando em pé no seu póngase de lugar. pie en su lugar. E se o Senhor te trouxe Y si el Señor te trajo a lembrança, a recuerdos, os Saús que você passou durante a sua vida, los Saúl que tú pasaste durante tu vida, as Micais e Absalões, las Mical y Absalóns, libera perdão hoje. hoy libera perdón hoy. Diga: Senhor, eu libero essa vida. Dile, Señor, yo libero esa Eu vida. não quero ficar mais com essa mágoa. Yo no quiero más quedarme con ese rencor. Eu não quero mais esse ressentimento. Yo no quiero más ese resentimiento. Senhor, Senhor, limpa o meu coração Limpia mi corazón e dá-me um coração igual ao teu. y dame un corazón igual al Que eu tuyo. possa aprender, Senhor, Que yo pueda aprender, Señor, como tudo coopera para o bem. como todo coopera para el bien. Como que essas situações Como que esas situaciones cooperam para o bem da minha vida. cooperan para el bien de mi Em vida. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Vamos todos orar. Vamos todos a orar. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, aleluya. Somos gratos a ti en esta noche, mi Dios, por esta reunión singular, porque no hay otra, Padre, no hubo ni habrá. Este es el momento, Padre, que tú, oh Dios, escogiste para nuestras vidas. Están las personas indicadas en este lugar. Somos nosotros, Dios, con quien tú querías hablar hoy. Es aquí mi vida, nuestras vidas. Nos rendimos delante de ti, oh Dios. Nos prostramos delante del Señor y quebrantamos nuestro corazón. Y decimos: Dios, entra en nuestras vidas. Ven, oh Dios, a ver si hay algo malo. Tú puedes, Dios y gloria, ver, oh Dios eterno, y saber lo que hay dentro de nosotros. Ve si hay en mí, oh Dios, algún camino malo. Tú puedes mostrar eso, Dios de gloria. Tú puedes en esta noche. Somos tus hijos, somos tus siervos. Hemos confesado tu nombre, Dios de gloria, y en la caminada, oh Dios de gloria, fallamos o no vemos, Padre eterno, donde hemos fallado. Y en la caminada, Padre, damos oídos a quien no tenemos que dar oído. Y en la caminada, Padre, muchas veces no estamos atentos a lo que tú tienes para nuestras vidas. Pedimos, oh Dios, en esta noche tu perdón, oh Dios, perdona. Así como perdonaste a David, aleluya, y enviaste el profeta para que pueda confrontar su vida. Y él dijo: yo soy ese hombre, aleluya. Yo soy, Padre eterno, perdóname y no retire de mí tu Santo Espíritu, aleluya. Que tu presencia, mi Dios, esté en nuestros corazones y que haya sanidad en el nombre de Jesús. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Gloria a Dios, aplauda al Señor. Que Deus abençoe tremendamente a Que sua Dios vida. bendiga tremendamente su vida.